Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula do nosso canal Marison Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Vamos falar sobre psicanálise. Nós estamos nesse texto aqui, Recomendações ao Médico que Pratica Psicanálise. Essa é a aula número 2, tá? A gente dividiu esse texto em duas aulas. E se você não assistiu a primeira, não tem problema. Você pode assistir esse vídeo aqui. Você pode assistir ele completo e no final do vídeo eu vou deixar um cardzinho aí na tela e você pode clicar e vai ser direcionado para a primeira, você vai ser direcionado para a primeira aula. Não tem problema nenhum, tá? Você não precisa necessariamente assistir na ordem. Lógico que se você assistir na ordem é melhor, né? Então, se você acompanhou a aula número 1, tranquilo, mas dá para assistir essa aula aqui, porque Freud nesse texto vai trazer recomendações e a gente dividiu as recomendações dele. Então, deixa eu baixar o mapa mental aqui, inclusive a nossa metodologia para você que está chegando agora é um mapa mental, tá? Então, estou baixando aqui para você ter uma ideia do nosso mapa mental, como é que ele está constituído. Lembrando que eu vou deixar esse material aqui para download, para você estudar lá na nossa área de membros. E vou deixar também um e-book, tá? Você que faz parte já da nossa área de membros, dá uma olhada lá, porque a gente está deixando e-books, né? O último texto que a gente trouxe para cá, a última aula que a gente trouxe para cá, que falava sobre atenção flutuante, se eu não me engano, lá tem um e-book com os resumos, né? Os tópicos e fica muito claro para você, tá? Então, é mais um material que a gente está deixando lá de forma gratuita para quem faz para quem faz parte, né, da nossa área de membros. O acesso é vitalício, então eu vou deixar lá para você que faz parte. Se você não faz parte ainda e quiser fazer parte, eu vou deixar o link aqui abaixo também, ok? Então, deixa eu ajustar o mapa mental aqui para a gente ir para a recomendação número E, porque a gente parou na recomendação número D, e eu vou ajustar aqui para você que está no celular. Tem muita gente que nos assiste pelo celular e aqui acho que está legal aí para todo mundo assistir, ok? Então, qual seria a recomendação número E de Freud? Freud vai iniciar essa recomendação com um exemplo de um médico cirurgião, né? Então, ele diz que o médico cirurgião deixa de lado os seus afetos e a sua compaixão de ser humano, né? E ele concentra a sua energia psíquica, ou seja, ele concentra o seu foco em apenas um objetivo, que seria conduzir a cirurgia de modo mais competente possível. Então, o Freud ele vai começar com esse exemplo aqui do médico cirurgião, né, que ele se liberta dos seus afetos na hora da cirurgia, ele se liberta da sua compaixão. Você já imaginou, por exemplo, um médico operando alguém e tendo pena daquela pessoa? Isso vai atrapalhar o médico, né, a conduzir a sua cirurgia de forma competente. Então, Freud vai dizer que no caso do analista, né, o afeto ele também pode ser perigoso, ele também é perigoso, assim como a ambição terapêutica é perigosa, tá? Então não se deve focar o tratamento para que o tratamento ele venha a ter um efeito convincente. Deixa eu trazer alguns comentários aqui que eu acho que vai ficar mais claro para você que não está entendendo. É o seguinte, eu lembro, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de um filósofo e também pedagogo, né, que é o Martin Buber. Ele, por exemplo, fala que existem duas formas do ser humano se relacionar com outro ser humano, né? Uma dessas formas seria a relação que ele vai chamar de eu-isso, e a outra relação vai ser eu-tu, tá? Então, explicando em poucas palavras, quando você se relaciona com uma pessoa eu-tu, você não objetifica a pessoa, você reconhece a existência de um outro, você se relaciona com uma outra pessoa. A relação eu-isso seria, digamos assim, uma objetificação do seu interlocutor, tá? Isso significa que seja uma coisa ruim? Não necessariamente depende da circunstância. Então, se você está lidando, por exemplo, com o seu parceiro ou sua parceira, você está lidando com o seu filho, é óbvio que a relação eu-tu, ou seja, o reconhecimento da existência do outro, a consideração pela existência do outro é muito mais importante é muito mais aconselhável do que a relação eu-isso. Agora, no caso de um médico, né? Suponhamos que você esteja falando de um médico. Na hora da cirurgia, é muito interessante que o médico, ele ali desenvolva uma relação eu-isso. Porque se ele não desenvolver a relação eu-isso, ou seja, se ele ficar muito focado numa relação eu-tu, ele vai começar a ter pena do paciente. Será que o paciente sente dor, não sente dor? Eu não estou falando aqui que o médico não tem que ter um tratamento humanizado, mas eu estou considerando que
uma preocupação exacerbada, ou seja, o médico se deixar levar pelos afetos, assim como Freud fala num exemplo que ele dá no início dessa recomendação, é uma coisa que pode se desdobrar num ponto negativo, porque talvez ele conduza a cirurgia de uma forma não competente. No caso do analista, ele chama, ele vai dizer que o afeto ele pode ser perigoso, né? Até porque pode existir uma relação contratransferencial. Freud não fala necessariamente sobre contratransferência nesse aspecto de uma forma clara. Mas uma outra forma de você entender é que ele está dizendo, olha, o afeto pode ser perigoso, porque pode existir relações contratransferenciais que vão atrapalhar a questão da análise. E uma outra questão que Freud chama a atenção é sobre a ambição terapêutica. Quando ele fala de ambição terapêutica, ele está falando sobre o foco do analista em apresentar resultados, sabe? Então, isso a gente vê, por exemplo, comportamento de analistas que são recém-formados ou quando estão próximos de se formar, né, que são estudantes, que estão próximos de se formar não seria a melhor forma de tratar aqui, mas que estão próximos de se autorizar, né, enquanto psicanalistas. A gente pode observar que possivelmente existe ali uma pressa, digamos assim, né? Em uma pressa que vai se configurar numa ambição terapêutica em apresentar resultados convincentes. Então, ele vai dizer que quando o foco do analista é apresentar resultados convincentes, o que ele chama de ambição terapêutica, isso acaba atrapalhando a análise, tá? Ao desempenhar, Freud diz, o seu papel de analista com uma certa frieza, um certo afastamento, o psicanalista cria condições vantajosas para o tratamento. Nessa recomendação aqui, a gente tem uma observação, porque Freud trazia um tratamento um tanto quanto frio, distanciado, e isso, na verdade, foi se transformando ao longo da história da psicanálise, tá? Então, óbvio que deve existir um certo afastamento, mas o Freud ele é bastante rigoroso nesse sentido, tá? Aí já outros psicanalistas, como a questão, por exemplo, de Ferenczi, né, vem trazer uma perspectiva um pouco diferente, aí já vai se entender a partir da psicanálise de Lacan, a questão do ato analítico, e o ato analítico em si, ele pode ter uma certa aproximação, dependendo ali da circunstância e também da configuração da análise em si, né, dependendo das questões do paciente. Então, a gente tem que ler essa recomendação aqui com uma certa ressalva, tá? Porque Freud era realmente muito rigoroso nessa questão da frieza para com o paciente. E aí a gente pode entender que o ponto principal dessa recomendação é que o analista não deve ter a ambição de oferecer um tratamento convincente. Veja, se você está seguro da psicanálise, se você tem muita segurança com a psicanálise, se você já viu vários casos clínicos, você não tem porquê você não tem por que ter a pretensão de convencer o seu paciente de que a análise funciona. Me parece que isso é uma questão muito mais do analista de não estar necessariamente convencido disso, sabe? É aquela questão, por exemplo, se você perguntar para alguém, olha, Deus existe, e a pessoa vai dizer, não, Deus não existe. Então, partindo do princípio de que Deus existe e a pessoa está dizendo que Deus não existe, não muda absolutamente nada no universo, porque Deus vai continuar existindo, quer ele acredite ou não. E o contrário também acontece, né? Caso Deus não exista e a pessoa diz que Deus existe, no universo também não vai ser modificado absolutamente nada, porque nessa segunda hipótese Deus não existe. Então não muda nada para a existência ou para a não existência de Deus a credibilidade que alguém dá a ele ou não. Aqui a questão é basicamente parecida. Não muda absolutamente nada se alguém, ou inclusive o seu paciente, acredita ou não acredita na questão do tratamento psicanalítico, porque o tratamento ele vai ter seu efeito, tá? Então, a ambição terapêutica, isso não é Freud que está dizendo, mas eu estou acrescentando aqui, é uma percepção minha, a ambição terapêutica, né, da tentativa de provar um efeito convincente, me parece muito mais uma falta de credibilidade inconsciente do próprio terapeuta, do próprio analista, porque se ele está convencido, ele não precisa ter essa ambição terapêutica, ele já tem a consciência de que o tratamento funciona, tá? A recomendação número F, né? Freud começa dizendo que o analista deve direcionar o seu inconsciente como órgão receptor, ok? Para o inconsciente emissor do analisando, livrando-se de sua própria censura.
Em outras palavras, o inconsciente do analista é um instrumento de análise. Deixa eu fazer um pausa aqui para tentar explicar isso de uma forma melhor. Se você faz a análise enquanto analista, né? Você tá analisando, por exemplo, você está na posição de analista e você tem assim, ali o seu analisando. Se o seu consciente for se comunicar com o inconsciente do analisando e ele está na associação livre, levando em consideração que ele já conseguiu superar boa parte da resistência, o seu consciente vai acabar se deparando com algumas questões que podem ser inconvenientes para você. Isso pode estabelecer uma relação contra-transferencial que vai acabar prejudicando a análise. A grande questão aqui é você fazer o seu inconsciente se comunicar com o inconsciente do emissor, tá? Ou seja, o inconsciente emissor do analisando. E assim você vai estar livrando a sua própria resistência, né? Você vai estar se livrando dessa resistência e livrando-se da sua própria censura. Aí é que Freud diz, né, que em outras palavras, o inconsciente do analista é um instrumento de análise. E aí é uma questão interessante, porque também quando eu estava lendo esse trecho, eu lembro do Nasio, porque o Nasio tem o psicanalista, né, Juan David Nasio, ele tem um livro que eu acho que é Sim, a Psicanálise Cura, onde ele vai falar sobre a questão do inconsciente instrumental, tá? O Nasio chama isso de inconsciente instrumental, que é a comunicação, o estabelecimento dessa comunicação do inconsciente do analista para o inconsciente do analisando. E ele vai trazer um caso clínico que a gente tem aqui no canal já, que é um caso clínico, o caso do homem de negro, né? Um homem que vestia preto. Como ele é um psicanalista argentino, eles usam a palavra negro, né? Ao invés de preto. Então, o homem se vestia de negro, né? E aí, neste caso daí, aquele cara se vestia de preto e o Nasio, ele vai mostrar nesse caso clínico que ele apresenta nesse livro, mas lembrando que a gente tem aqui no canal, como é que o inconsciente dele conseguiu talvez ali chegar num X da questão, tá? Por que que aquele paciente estava paralisado? Foi justamente o inconsciente instrumental, ou seja, o inconsciente trabalhado do analista ouvindo o inconsciente do analisando. Logo, continuando aqui, a comunicação entre inconscientes reduz a possibilidade de resistência por parte do analista, né? Inclusive, já coloquei aqui, inclusive por parte do analista. Evita-se aqui, no caso da redução da possibilidade da resistência do analista, evita-se distorções interpretativas, seleções que são feitas pelo consciente do analista, né? E atenções direcionadas. Atenções direcionadas a gente pode entender como a primeira recomendação, né, de Freud, né, falando que a atenção flutuante é melhor do que a atenção proposital. Que a atenção proposital nada mais é do que o direcionamento contra-transferencial do analista, tá? Para você entender melhor, é só você esperar. Se você não assistiu a aula número 1, você espera até o final, que eu vou deixar o card e você vai lá para a aula número 1, tá? Freud sugere, ainda nessa recomendação, que o analista tenha passado por uma purificação psicanalítica. O que a gente vai entender que tempo suficiente de análise. O analista tem que passar tempo suficiente de análise. Que tempo suficiente seria esse, né? Digamos que é o tempo suficiente para que ele, por exemplo, possa tratar as suas questões para evitar ao máximo questões contra-transferenciais na análise e para que ele consiga ter vencido, digamos assim, a boa parte da sua própria resistência, tá? O Freud, inclusive, até nesse trecho da recomendação F, ele vai falar sobre uma questão de autoanálise. E aí eu coloquei uma pergunta aqui: autoanálise existe, né? Ou seja, existe autoanálise? Eu vou deixar esse tema específico para o próximo vídeo, tá? Porque existe, quando você está lendo Freud, por exemplo, só para dar um mini spoiler, né, no próximo vídeo, quando você está lendo Freud, você tem que ter cuidado para não cometer um anacronismo e você tem que entender que aquilo que Freud estava construindo naquele momento, como ele estava partindo do zero, posteriormente, ele faz algumas correções, né? Ele reestrutura, tanto é que tem a passagem da primeira tópica para a segunda tópica de Freud, a questão do princípio do prazer e do princípio da realidade, né? No livro, se eu não me engano, de 1920, que é além do princípio do prazer, quando Freud inicia a questão da pulsão de morte após a Primeira Guerra Mundial, então ele vai reestruturando parte de sua teoria e ele vai falar, por exemplo, nesse texto, na recomendação F, que é possível a autoanálise a partir da interpretação do próprio sonho, ok?
Porém, né, a gente precisa entender o que Freud falou anos depois. Se eu não me engano, eu vou até dar uma pesquisada para poder preparar o próximo vídeo. Se eu não me engano, em 1930, no livro Mal-Estar da Civilização, ele vai fazer um contraponto. Eu acho que, se não for nesse livro, é num texto mais ou menos de 1930, ele vai fazer um contraponto acerca dessa questão da autoanálise, tá? E aí a gente vai tratar desse tema no próximo vídeo. Mas, por hora, a gente pode entender que o ponto principal dessa recomendação F é: para evitar a resistência do analista, o mesmo deve usar o seu inconsciente como instrumento de análise, tá? E sendo assim, o seu inconsciente se comunicaria mais facilmente, sem resistências, com o inconsciente do analisando ou do analisante. Na letra G, recomendação G, Freud inicia dizendo que vários psicanalistas iniciantes sentem-se tentados a falar dos seus conflitos mentais e defeitos para se colocarem em pé de igualdade com o analisando. Deixa eu corrigir aqui, porque é em pé de igualdade, tá? Então, o analista que é recém-formado, recém-formado é uma palavra horrível, né? Mas, assim, o analista que ele é iniciante, ele tem uma tentação, em alguns momentos, de falar sobre seus próprios conflitos e defeitos com a intenção de se colocar em pé de igualdade, né, com o analisando, para encorajar o analisando, para dizer, olha, tem calma, porque isso não é uma coisa do outro mundo, tá? Essa conclusão que você chegou é muito humana e tal, eu também já passei por coisas parecidas e tal. Porém, Freud vai considerar isso um equívoco, tá? Freud é bem taxativo, a interpretação dele é que isso é um equívoco e ele explica por quê. O problema não é você falar sobre seus conflitos, o problema é o risco que isso pode trazer para a análise, tá? E aí ele vai falar sobre esse risco. Então é preciso o analista ter muito cuidado nesse sentido. Existe o risco aqui, ele vai dizer que a experiência mostra que isso não costuma apresentar resultados satisfatórios, digamos assim, né? Além de correr o risco de sair, aqui ele fala sobre o risco, de sair do terreno psicanalítico para o terreno do tratamento por sugestão. O que na prática a gente pode entender que seria basicamente o seguinte: olha, se você fala muito sobre seus conflitos, né? Se você fala muito sobre suas angústias e como você chegou a determinadas conclusões da análise, você está correndo risco, é importante você saber disso, você está correndo o risco de sair do terreno psicanalítico, porque talvez você dizendo para o analisando o quanto que você conseguiu resolver aquele conflito, ou pelo menos aprender a lidar com aquele conflito, isso pode servir de sugestão para o analisando. E o que serve de sugestão para você não serve para, ou seja, o que serve, na verdade, a dinâmica, né, que é implementada na análise, as conclusões, ou seja, a elaboração que você fez para conseguir, pelo menos, conviver com aquele conflito e diminuir o resultado patogênico, né, o efeito patogênico daquele conflito em você não é a mesma dinâmica que vai ser implementada para elaborar por parte do seu analisando. Então, isso pode servir como sugestão para ele, tá? Continuando, o analista, ao falar sobre suas questões, costuma conseguir algumas descobertas inconscientes do analisando. Isso acontece. Ele costuma conseguir alguns insights, né, inconscientes. Caramba, então talvez seja por causa disso e tal. Mas Freud vai dizer que no fundo, isso não é nada aprofundado. Por isso que ele entende que não vale a pena você estar falando muito sobre suas questões, tá? Ele vai dizer, inclusive, que as resistências mais profundas não costumam ser superadas desta forma. Então, por isso que ele vai dizer, ó, não vale muito a pena e tal. Lembrando que logo no início, né, ele vai dizer que são recomendações e que são coisas que ele está tratando ali que funcionaram para ele. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas ele vai dizer, olha, as resistências mais profundas não costumam ser superadas dessa forma aqui. Além do mais, o analisando costuma ter, isso aqui é um risco muito grande, costuma ter uma curiosidade despertada e corre o risco de achar a análise do analista mais interessante do que a sua. Então, isso é um risco interessante que você precisa ter em mente, que falando sobre seus conflitos e sobre suas elaborações, você pode correr o risco de fazer com que o seu analisando ou seu analisante ele desenvolva uma curiosidade, sabe, sobre as suas questões e ele comece a achar a análise do analista mais interessante do que a sua própria análise.
Então, o ponto principal aqui da recomendação de Freud, a gente pode entender uma frase que ele diz na página 159 da coleção Obras Completas, né, da Companhia das Letras, o volume 10, tá? Tirei do volume 10 aqui. Quando ele diz o seguinte: o médico deve ser opaco para o analisando, e, tal como um espelho, não mostrar senão o que lhe é mostrado. Isso aqui a gente precisa ter atenção, porque eu já vi psicanalistas de longas datas falando essa frase de uma forma um pouco diferente, tá? Eu já vi psicanalistas experientes dizendo que Freud tinha dito que o psicanalista tinha que ser como um espelho opaco. Ele não falou isso. Um espelho opaco, o espelho, olha só, o espelho é algo que reproduz a luminosidade, ou seja, é algo que reproduz o reflexo. Opaco é algo que não apresenta luminosidade, é algo escuro, algo sombrio. Então, não fazia sentido nesse contexto Freud ter dito que o psicanalista deve ser como um espelho opaco. Freud não falou isso. Freud falou, e essa alteração muda todo o contexto da história, na minha opinião. Freud falou que o médico deve ser opaco, ou seja, não deve colocar luz, por exemplo, sobre ele, tá? Ou seja, aqui nesse contexto ele está dizendo como ser opaco, ser o seguinte: não apresentar as suas questões, tá? Não jogar luz sobre as suas questões, não jogar luz sobre si, sobre a sua própria análise. Ele deve ser escuro, opaco nesse sentido para o analisando. E se ele for opaco, ele vai funcionar como um espelho, que aí o espelho vai mostrar nada além do que é mostrado pelo próprio analisando. É dessa forma que tem que ser interpretado aqui, pelo menos julgo eu, tá? Despretensiosamente falando, ou até mesmo pretensiosamente falando, dependendo da questão que você tenha em você, né? Eu entendo que deve ser dessa forma que tem que ser interpretado. Não que Freud disse que o psicanalista tem que ser um espelho opaco, porque essa frase não faz o menor sentido pelo significado das palavras a partir desse contexto, ok? Letra F. Recomendação F. E vamos até a recomendação I. Então, estamos chegando no final. A recomendação F, ele vai dizer que o psicanalista tem uma tendência a direcionar o paciente para a sublimação. Olha, a gente pode entender, né, que a sublimação ela seria um mecanismo de defesa muito rebuscado, tá? E a sublimação, como ela é socialmente aceita, esse mecanismo de defesa, ele seria para muitos psicanalistas o auge, por exemplo, da análise, quando você tem ali as questões instintuais do seu analisando sendo sublimadas. Isso aí fica na teoria, tá? Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática Freud vai dizer, né, que essa tendência pode ser perigosa e ele explica por quê, né? Nem todos os pacientes possuem grande talento para sublimar, ok? Então, isso é o primeiro ponto. Nem todos os pacientes possuem grande talento para sublimar. Inclusive, se eles tivessem esse talento para sublimar, eles não sofreriam do que eles sofrem, tá? A pressão para a sublimação, a pressão por parte do analista para a sublimação, pode retirar as gratificações de instintos mais imediatos. E aí ele continua dizendo que isso pode tornar, também acabei de encontrar outro erro aqui, mas enfim, vamos continuar. Ele diz que a pressão para a sublimação retira as gratificações de instintos mais imediatas e cômodas, tá? E pode tornar a vida do paciente ainda mais difícil, né? Justamente pela retirada dessas gratificações dos instintos. Então, na verdade, é o seguinte: você tem ali o paciente, né, com um conteúdo, né, instintivo e um conteúdo inconsciente e uma determinada angústia ou um determinado sintoma, por exemplo, né? Proveniente de uma dificuldade em lidar com determinado conteúdo e por isso ele foi recalcado, e aí você tem essa configuração. Só que a tentativa e a pressão por parte do analista em sublimar esse conteúdo, ou essa inclinação instintiva, ela pode retirar as gratificações, porque por mais que o paciente ele esteja se queixando de um sintoma, mas ali tem uma gratificação, né? A gratificação primária a gente pode entender, inclusive, como a gratificação de não ter que lidar com o conflito principal, tá? Então, é como se o sintoma fosse... o sintoma, ele é, na verdade, como é que a gente pode chamar? Uma questão que o paciente tem
que ele não consegue dar conta e, de certa forma, o psiquismo acabou encontrando uma outra maneira de entrar em contato, nem que seja de uma forma distante, com aquela questão principal. O que significa que ali existe sim uma gratificação, tá? Uma gratificação inconsciente. E uma gratificação secundária também, tá? Porque todo sofrimento, ele tem um ganho secundário, né? Então, quando você, como analista, você pressiona a análise para essa sublimação acima de qualquer coisa, você pode estar retirando a gratificação de instintos mais imediatas e cômodas daquele paciente. E isso vai tornar a vida do paciente ainda mais difícil. O analista, continuando, deve ser tolerante com o analisando, pois muitas pessoas intensificam seus estados de angústia precisamente na tentativa de sublimar seus instintos, além do montante permitido por sua organização. Então aqui o paciente, ele tem uma determinada organização psíquica, ele tem uma dinâmica psíquica e ele vai ter uma limitação de sublimação. E ele só chega até ali. É como se o psiquismo, na verdade, ou como se muitos neuróticos, eles tivessem de forma consciente ou inconsciente tentado já sublimar aquelas questões, tá? Aquela angústia, aquele estado de angústia. Só que, na verdade, o seu instinto, ele só permite um montante de sublimação. E muitas pessoas, na verdade, né, acabam intensificando seus estados de angústia justamente a partir dessa tentativa de sublimar os seus instintos além do montante permitido pela sua dinâmica psíquica, ok? Então, continuando aqui na letra H, para finalizar, naqueles pacientes que são capacitados para a sublimação, geralmente o processo ocorre naturalmente, tão logo as resistências sejam vencidas pela análise. Então, o que Freud quer dizer, basicamente, é a sublimação não é recomendada para todos os casos. O grande conselho aqui é associação livre. Foque na associação livre, porque na medida em que a associação livre for se intensificando, as resistências vão baixando, a dinâmica transferencial observada vão chegando a algumas conclusões acerca da resistência e da dinâmica psíquica do paciente. E aí você fazendo isso, basicamente o que você tem é aqueles pacientes que são capacitados para a sublimação, geralmente vão acontecer, esse processo vai acontecer de forma natural, tão logo as resistências sejam vencidas pela análise, tá ok? Letra I, para finalizar nossa aula de hoje, Freud não recomenda que o analista foque em passar tarefas para o analisando. Que tarefas seriam essas, né? Olha, foque agora em juntar as suas lembranças da infância, né? Essa semana nós vamos meditar sobre um determinado período da sua vida, sobre a infância, sobre o período daquele divórcio, sobre o período daquele falecimento e tal. Ou seja, Freud não recomenda que o analista foque, né, em passar essas tarefas mentais para o analisando. Ele vai dizer que a tarefa principal do analisando se resume à regra principal da análise, que a gente falou inclusive até na letra H. É falar sobre o que lhe vier à mente, afastando-se da crítica e dos julgamentos. Fale o que lhe vier na mente, tá? Não planeje absolutamente nada. Fale que, por mais que você diga isso, ou por mais que as pessoas entendam, existe uma tendência, isso é uma questão de resistência, né? Pelo menos pode ser interpretado dessa forma. Existe uma tendência do analisando, muitas vezes, em planejar o que vai dizer na análise, tal, tal, tal. E aí, isso é uma questão de resistência, né? Mas Freud vai falar que a regra principal da análise, né, é justamente o camarada falar sobre tudo que vier à mente sem qualquer tipo de julgamento e sem qualquer tipo de crítica. Algumas pessoas vão passando para essa associação livre de uma forma gradativa, tá? E aí o que acontece? O ponto principal aqui é ele dizer, a tarefa principal é essa, não foque em pedir para o analisando juntar as lembranças, meditar sobre o passado, vamos refletir sobre esse período da sua vida durante essa semana e tal, tal, tal. Não, Freud não recomenda isso, tá? Se concentre na regra principal da análise, que é a questão da associação livre. Freud vai deixar claro que ele não gosta que seus pacientes recorram às leituras psicanalíticas durante o período da análise, né? Pois ele vai dizer que há o risco desses pacientes refletirem bastante sobre seus estados e aí eles direcionam a energia psíquica para refletir sobre esses estados e assim eles se furtam, né, de estabelecer o foco em vencer os estados. É como, por exemplo, se você atende outro psicanalista, por exemplo, você pode encontrar esse tipo de resistência, né? Ou um psicólogo, né?
Você, talvez por causa do corpo teórico que a pessoa já tem acesso, ela consiga chegar a determinadas conclusões ou elaborações, mas para vencer determinados estados, a pessoa tem uma certa dificuldade, justamente porque tem acesso a essas leituras psicanalíticas prévias. Freud vai deixar claro que isso, de certa forma, acaba atrapalhando, porque o camarada corre o risco de refletir bastante sobre esses estados, poupando-se de focar em vencê-los, ok? Então, o ponto principal da recomendação é: o paciente conhecerá sua própria história e seus conflitos com a associação livre muito mais do que com toda a literatura psicanalítica, ok? Então, aí ele vai dizer que ele tem uma exceção, né? Por exemplo, se alguém estiver estudando psicanálise, aí é diferente, né? A pessoa já tem acesso ali ao corpo teórico, mas mesmo assim, alguns psicanalistas entendem, e para mim essa ideia faz muito sentido, que o grande primeiro passo que a pessoa deveria dar para se tornar psicanalista é justamente fazer a sua análise, tá? Antes de entrar em contato com a teoria psicanalítica. Lembrando que eu vou deixar esse mapa mental e um e-book com todos esses tópicos aqui resumidos para que você possa entender esse texto, dominar esse texto e quem sabe até repassar e ensinar esse texto em outros grupos de estudo e por aí vai. E eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer parte da nossa área de membros e, consequentemente, ter acesso aos nossos materiais. Para quem já está fazendo parte da nossa área de membros, eu quero deixar claro que os outros mapas mentais a gente vai elaborando aos poucos, né? Daqui a um tempo a gente já vai estar com todos os e-books prontos lá, tá? O e-book também você vai baixar de forma gratuita, você que faz parte da nossa área de membros. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo na próxima aula ou no próximo vídeo.